irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para dar o nosso relatório do mês de novembro de 2021. Quero começar recitando Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lá? Atualizações da Espanha. Já estamos, amados, na sexta onda, do Covid-19 aqui, com a nova variante da África do Sul, que se chama Ômicron. Não se sabe ainda a eficácia, da vacina com respeito a essa nova variante. Afonso e eu tomamos uma dose de reforço porque houve uma mudança diante de tudo que está acontecendo, de maneira que nós tomamos, a vacina foi Moderna. Os irmãos lembram que a gente tomou Janssen no final de junho, e passou esse tempo, se foi verificando que a eficácia, da vacina, ela tinha baixado muito, e eles acharam melhor dar o reforço, Então, nós recebemos essa vacina, a vacina Moderna, tivemos algumas reações, e Afonso tomou paracetamol e o ibuprofeno, e nos estamos recuperando, graças a Deus. O vulcão continua em erupção, agora por outra parte, continua destruindo casas e também destruindo plantações e também estradas. A luz e o gás continuam subindo e já se fala de famílias com pobreza energética. Então estejam orando por essa situação. Diante de tudo isso, como estamos? Estamos melhorando, irmãos, devagarzinho, pouco a pouco. Afonso continua fazendo terapia, eu continuo tratando dos pontos que eu tenho que melhorar, e esse é um trabalho a longo prazo. Obrigado pelas orações, pela sensibilidade de algumas igrejas, de alguns irmãos que têm caminhado conosco em oração, nos enviando palavras de apoio, versículo bíblico, dizendo que entende a nossa situação e que está caminhando conosco em oração. Muito obrigado, que Deus continue abençoando suas vidas. Também gostaria de compartilhar com as aulas de espanhol. Tem uma boa notícia, é que uma aluna minha deu à luz e graças a Deus tanto ela quanto o bebê estão bem. Também queria pedir oração por outra aluna que ela está grávida. O ano passado ela engravidou e perdeu um bebê. E eu gostaria de pedir oração pela gravidez dela, que provavelmente o bebê vai nascer entre março e abril. As aulas continuam, algumas alunas estão deixando de vir por conta de gripe, porque aqui as temperaturas têm baixado muito. E a gente ainda tem 2 semanas ainda de aula. Então, continue orando para que Deus continue derramando de sua graça em nossas vidas. Com respeito ao Ministério de Casal, o mês de novembro foi o mês que a gente terminou as atividades por este ano. Fizemos uma mesa redonda, tivemos a participação de 2 casais, como palestrantes, e foi um tempo muito bom. Também um testemunho de um casal que passou um processo de reconciliação, e louvamos a Deus por essa atividade. Também no mês de novembro tivemos a oportunidade, como Ministério de Matrimônio, um casal do ministério dirigiu o culto e também teve com a pregação, e foi um momento também muito de regozijo, de trabalhar de Deus. Tivemos um testemunho de um casal que estão há 30 anos casados, dando seu testemunho, mostrando que é possível e que casamento é um trabalho também de 2, obviamente centrados em Cristo. Também temos o nosso calendário já para o ano que vem, até junho, de atividades do Ministério de Casais. Então, durante este ano, todo o ministério, não apenas Afonso e eu, mas outra pessoa também do ministério que trabalha com aconselhamento, estivemos aconselhando 3 casais e 7 esposas.
Por que eu estou frisando 7 esposas? Porque, no geral, irmãos, os esposos se negam a admitir que tem problema e que precisa de ajuda. Homens de Deus, servos de Deus, em nome de Jesus, reconheçam que muitas vezes vocês não estão bem e que precisam de ajuda, que precisa de restauração, tanto individualmente como casal. Então, muitas vezes, os conselheiros, pastores, missionários, obreiros, né, até os psicólogos, né, terapeutas, não conseguem, nem podem fazer mais pelo matrimônio, porque só tem uma parte, somente a mulher vem buscar ajuda. Mas ninguém pode forçar o homem a abrir a cabeça dele e dizer: hello, você está com problema e você precisa de ajuda. Então, é bem difícil. Amados, continuem orando pelo Ministério de Casais, por nossas vidas, para que Deus continue nos dando graça, né, sabedoria, e também orem pelos esposos, para que eles sejam quebrantados e reconheçam também a sua função, a sua debilidade. Ninguém é perfeito, a gente não está aqui julgando ninguém, mas reconhecendo uma dificuldade que precisa ser trabalhada. E quando isso acontece, matrimônios são restaurados. Também gostaria de comentar, amados, a questão sobre o discipulado. No último relatório eu havia informado que eu estava ajudando uma irmã da igreja, né, compartilhando uma sala com ela, e uma semana ela dava aula, outra semana eu dava aula. Entretanto, tem chegado outras pessoas da igreja, de outras igrejas, e também tem se convertido pessoas, né, através de... São várias histórias. Então, essa classe aumentou e a gente teve que formar uma nova classe. Então, eu estou assumindo uma nova classe. Atualmente eu estou com 13 alunos, mas domingo passado houve mais conversões. Então eu tenho agora uma classe maior, que eu ainda não sei o número. Eu estive conversando com algumas pessoas, outros irmãos estavam conversando com os outros que haviam se convertido. Buscamos anotar os dados, né? De maneira que eu não sei o número exato, mas sim, há muito trabalho para ser feito, acompanhamento, são muitas histórias. Eu tenho uma classe assim, bastante internacional, né? Estou com um húngaro na minha sala, vários latinos. Então, ore pela graça do Senhor, tanto pela vida de quem está discipulando, né? A minha vida e a vida das outras professoras, que somos 4, quanto também desses novos crentes, que eles permaneçam na fé, que eles possam crescer, né, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Também gostaria de comentar sobre o sustento. O sustento desde setembro vem decrescendo, e de maneira que agora no mês de novembro baixou um 40%, né? Então, orem para que Deus abra as portas, para que Deus levante mantenedores fiéis, né? Eu sei que tem a dificuldade financeira, eu sei que tem toda essa dificuldade com o Covid, problemas políticos, econômicos, alta do dólar, do euro. Eu sei de tudo isso. Mas o problema financeiro de alguns obreiros não é um problema financeiro em si, é um problema do coração. Como assim, Tatiana? A gente oferta, amados, para o Senhor, daquilo que o Senhor nos dá. E o nosso entendimento de oferta e dízimo é que a gente dá daquilo que o Senhor já nos deu. Então, o meu chamado de atenção, eu quero deixar bem claro aqui, para você que trabalha, você só trabalha porque Deus te abençoou. Então, o mínimo que a gente pode fazer é continuar sendo fiel àquele que sempre é fiel às nossas vidas, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porque muitas vezes a primeira coisa que a gente corta é o dízimo e oferta quando a gente passa por um aperto, né? E a gente precisa, amados, se manter fiel ao Senhor. É o Senhor que é o pão da vida. E é Ele que provê
o nosso pão de cada dia. Não é apenas o seu trabalho, né? A pandemia veio mostrar que muitas vezes a confiança de algumas pessoas era no seu trabalho, na sua função, no seu cargo. E isso muitas vezes foi embora. Mas eu continuo confiando no Deus, que é o dono do ouro e da prata, que Ele vai levantar quem Ele quiser e que isso é para a sua glória, né? Então eu quero deixar registrado aqui esse apelo para aqueles que não estão sendo fiéis ao Senhor e quero deixar o meu agradecimento a igrejas e pessoas que têm se mantido fiéis ao Senhor. Sabemos que a nossa fidelidade não é mais que a nossa obrigação, né? E é um ato de gratidão àquele que sempre é fiel. E eu quero deixar para nossa meditação Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que diz, é uma resposta que Pedro dá a Jesus, né? Quando Jesus dá um discurso bem duro, e Jesus diz, vocês também querem ir embora, né? E Simão diz assim, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então eu continuo crendo que Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu continuo crendo que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor. É Ele quem nos cuida, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Independente da crise política, Deus, Ele continua sendo Deus. Então que Deus te abençoe e até o próximo mês. Fica na paz do Senhor.